Olá, Giovana aqui, bem-vinda ao capítulo 5, Sobrevivência versus Criação. No último capítulo, utilizei propositadamente o exemplo de minha escrita para ilustrar meu ponto sobre transcender os três grandes, porque quando você escreve, está criando palavras, seja na página física ou em um documento digital. A mesma criatividade opera quando você pinta, toca um instrumento musical, trabalha madeira num torno ou se envolve em qualquer outra atividade que tem o efeito de romper as amarras dos três grandes sobre você. Por que é tão difícil viver nesses momentos criativos? Se focamos em um passado indesejado ou no futuro temido, significa que vivemos essencialmente sob estresse, no modo de sobrevivência. Quer estejamos obcecados com a saúde, a sobrevivência do corpo, pagando a hipoteca, a necessidade de sobrevivência de abrigo do ambiente externo, ou sem tempo suficiente para fazer o que precisamos para sobreviver, a maioria de nós está muito mais acostumada ao estado viciado da mente, que denominamos de sobrevivência, do que a viver como criadores. Em meu primeiro livro, entrei em grande detalhe sobre a diferença entre viver na criação versus viver na sobrevivência. Portanto, para uma explicação mais completa dessa diferença, você pode ler dos capítulos 8 ao 11 de Involve Your Brain. Nas páginas a seguir, escreverei brevemente a diferença entre os dois. Pense na vida, no modo de sobrevivência, imaginando o animal como um cervo pastando calmamente na floresta. Vamos assumir que ele está em homeostase, em equilíbrio perfeito. Mas se ele percebe algum perigo no mundo exterior, digamos um predador, seu sistema nervoso de lutar ou fugir é ativado. Esse sistema nervoso simpático faz parte do sistema nervoso autônomo, que mantém as funções automáticas do corpo, como digestão, ajuste da temperatura, nível de glicose no sangue, etc. Para preparar o animal para lidar com a emergência detectada, o corpo é alterado quimicamente. O sistema nervoso simpático ativa automaticamente as glândulas adrenais para mobilizar enormes quantidades de energia. Se o cervo é caçado por uma matilha de coiotes, ele utiliza essa energia para fugir. Se é suficientemente ágil para escapar incólume, talvez após uns 15 a 20 minutos, quando a ameaça não estiver mais presente, ele voltará a pastar, com o equilíbrio interno recuperado. Isso é um estresse de curto prazo. Todos os organismos são projetados para estresse de curto prazo. Nós humanos temos o mesmo sistema instalado. Quando percebemos o perigo, nosso sistema nervoso simpático é ativado, a energia é mobilizada, etc., praticamente da mesma forma que no cervo. Nos primórdios da história humana, essa resposta fantasticamente adaptativa ajudou-nos a confrontar as ameaças dos predadores e outros riscos à sobrevivência. Essas qualidades animais serviram-nos muito bem para a evolução como espécie. O pensamento em si pode desencadear a resposta humana ao estresse e mantê-la ativa. Infelizmente, existem várias diferenças entre Homo sapiens e nossos coabitantes planetários do mundo animal que não nos servem tão bem. Cada vez que tiramos o corpo do nosso equilíbrio químico, isso é chamado de estresse. A resposta ao estresse é como o corpo responde de forma inata quando é arrancado do equilíbrio e o que faz para retornar ao equilíbrio. Quer vejamos um leão no Serengeti, topemos com o nosso ex não tão amigável na mercearia ou enlouqueçamos com o trânsito na autoestrada por estarmos atrasados para uma reunião, ativamos a resposta de estresse porque estamos reagindo ao ambiente externo. Diferentemente dos animais, temos a capacidade de acionar a resposta de lutar ou fugir apenas com o pensamento. E esse pensamento não precisa ter nada a ver com qualquer aspecto de nossas circunstâncias atuais. Podemos acionar essa resposta em antecipação de algum evento futuro. Ainda mais desvantajoso, podemos produzir a mesma resposta de estresse revisitando uma memória infeliz costurada no tecido de nossa massa cinzenta. Assim, ou antecipamos experiências geradoras de respostas de estresse, ou as recordamos. Nosso corpo existe no futuro ou no passado. Em nosso detrimento, transformamos situações estressantes de curto prazo em situações de longo prazo. Por outro lado, até onde sabemos, os animais não têm a capacidade, ou devo dizer, incapacidade de acionar a resposta de estresse com tanta frequência e facilidade que não consigam desativá-la. Aquele cervo pastando alegremente outra vez
não é consumido por pensamentos sobre o que aconteceu há alguns minutos, muito menos sobre os coiotes que o perseguiram 2 meses atrás. Esse tipo de estresse repetitivo nos é prejudicial, porque nenhum organismo foi projetado com um mecanismo para lidar com efeitos negativos no corpo quando a resposta ao estresse é acionada com tanta frequência e por tão longa duração. Em outras palavras, nenhuma criatura pode evitar os efeitos de viver em situações de emergência de longo prazo. Quando ativamos a resposta ao estresse e não conseguimos desativá-la, estamos fadados a algum tipo de colapso do corpo. Digamos que você continue ativando o sistema de lutar ou fugir devido a alguma circunstância ameaçadora, real ou imaginária em sua vida. Como seu coração acelerado bombeia volumes enormes de sangue para suas extremidades e seu corpo está nocauteado pela homeostase, você está ficando preparado pelo sistema nervoso para fugir ou lutar. Mas vamos encarar. Você não pode fugir para as Bahamas, nem pode estrangular o seu parceiro de trabalho. Seria primitivo. Portanto, a consequência é que você condiciona seu coração a bater acelerado o tempo todo, e com isso pode estar fadado a ter pressão alta, arritmias, etc. E o que sobra quando você mobiliza toda essa energia para uma situação de emergência? Se você está direcionando o grosso de sua energia para algum problema em seu ambiente externo, haverá pouca para o ambiente interno do seu corpo. Seu sistema imunológico, que monitora seu ambiente interno, não consegue repor a falta de energia para o seu crescimento e reparação. Portanto, você fica doente, seja com resfriado, câncer ou artrite reumatoide. Todas elas enfermidades mediadas pelo sistema imunológico. Quando se pensa nisso, a real diferença entre animais e humanos é que, embora os dois experimentem estresse, os humanos reexperimentam e pré-experimentam situações traumáticas. O que há de tão nocivo em ter respostas ao estresse desencadeadas por pressões do passado, presente ou futuro? Quando somos derrubados do equilíbrio químico com tanta frequência, o estado de desequilíbrio, por fim, torna-se a norma. Como resultado, estamos destinados a viver nosso destino genético e, na maioria dos casos, isso significa sofrer de algumas doenças. A razão é clara. O efeito dominó da cascata de hormônios e outras substâncias químicas que liberamos em resposta ao estresse pode desregular alguns de nossos genes e isso pode criar doenças. Em outras palavras, o estresse repetido aperta os botões genéticos que começam a conduzir rumo ao nosso destino genético. Assim, o que outrora era um comportamento muito adaptativo e uma resposta química benéfica, lutar ou fugir, torna-se um conjunto de circunstâncias extremamente nocivas e desadaptadas. Por exemplo, quando o leão caçava nossos ancestrais, a resposta de estresse fazia o que foi planejado que fizesse. Protegia-os de seu ambiente externo. Isso é adaptação. Mas se por vários dias você fica ansioso com sua promoção, foca exageradamente em sua apresentação para a chefia ou se preocupa por sua mãe estar no hospital, essas situações criam as mesmas substâncias químicas, como se você estivesse sendo perseguido por um leão. Isso é má adaptação. Você está ficando tempo demais no modo de emergência. O mecanismo de lutar ou fugir está consumindo a energia de que seu ambiente interno necessita. Seu corpo está roubando essa energia vital de seu sistema digestivo, endócrino e imunológico, entre outros, e direcionando-a para os músculos que você usaria para lutar com um predador ou fugir do perigo. Mas em sua situação, isso está apenas trabalhando contra você. Do ponto de vista psicológico, a superprodução de hormônios de estresse gera as emoções humanas de raiva, medo, inveja e ódio. Incita sentimentos de agressão, frustração, ansiedade e insegurança e provoca dor, sofrimento, tristeza, desânimo e depressão. A maioria das pessoas passa a maior parte do tempo preocupada com pensamentos e sentimentos negativos. É possível que a maior parte das coisas que estejam acontecendo em nossas circunstâncias atuais sejam negativas? Obviamente que não. A negatividade fica tão alta porque ou vivemos em antecipação ao estresse ou reexperimentamos graças a uma memória, do modo que a maioria dos nossos pensamentos e sentimentos é impulsionada por esses fortes hormônios do estresse e da sobrevivência. Quando nossa resposta ao estresse é disparada, focamos em 3 elementos, e eles são da maior importância. O corpo deve ser cuidado, o ambiente, aonde posso ir para escapar dessa ameaça. Tempo. Quanto tenho que usar a fim de escapar dessa ameaça?
Viver na sobrevivência é o motivo pelo qual nós humanos somos tão dominados pelos três grandes. A resposta ao estresse e os hormônios que ela desencadeia obrigam-nos a focar no e ficarmos obcecados com o corpo, ambiente e tempo. Como resultado, começamos a definir nosso eu dentro dos limites do reino físico. Tornamo-nos assim menos espiritualizados, menos conscientes, menos cientes e menos atentos. Colocado de outra forma, crescemos para sermos materialistas, ou seja, consumidos habitualmente por pensamentos sobre coisas do mundo externo. Nossa identidade fica condicionada em nosso corpo. Somos absorvidos pelo mundo exterior, pois é nele que as substâncias químicas nos obrigam a prestar atenção. Coisas que possuímos, pessoas que conhecemos, locais aonde devemos ir, problemas que enfrentamos, cortes de cabelo que detestamos, partes do nosso corpo, nosso peso, nossa aparência em comparação com os outros. Quanto tempo temos ou não, você entende o cenário. E lembramos quem somos baseados primeiramente no que sabemos e nas coisas que fazemos. Viver na sobrevivência obriga-nos a focar 0,00001% e não nos 99,99999% da realidade. Sobrevivência, viver como um alguém. A maioria de nós adota a noção tradicional de si como um alguém, mas quem realmente somos não tem nada a ver com os três grandes. Quem somos é uma consciência conectada a um campo de inteligência quântica. Quando nos tornamos esse alguém, esse eu materialmente físico, vivendo na sobrevivência, esquecemos quem realmente somos. Ficamos desconectados e nos sentimos separados do campo universal da inteligência. Quanto mais vivemos impactados pelos hormônios do estresse, mais essa corrida química se torna nossa identidade. Se nos consideramos unicamente seres físicos, nos limitamos a perceber somente com nossos sentidos físicos. Quanto mais usamos nossos sentidos para definir nossa realidade, mais permitimos que nossos sentidos determinem nossa realidade. Escorregamos para o modelo do pensamento newtoniano que nos prende à tentativa de prever o futuro com base em alguma experiência passada. Lembre-se, o modelo newtoniano da realidade se resume a prever resultados. Tentamos controlar nossa realidade em vez de nos rendermos a algo maior. Tudo o que fazemos é tentar sobreviver. Se o modelo quântico da realidade, no fim das contas, define todas as coisas como energia, por que nos experimentamos mais como seres físicos do que como seres energéticos? Poderíamos dizer que as emoções orientadas pela sobrevivência, emoções sem energia em movimento, são emoções de baixa frequência ou baixa energia. Elas vibram a um comprimento de ondas mais lento e, portanto, aterram-nos no físico. Ficamos mais densos, mais pesados e mais corpóreos, pois essa energia nos faz vibrar mais lentamente. O corpo quase que literalmente fica composto de mais massa e menos energia, mais matéria, menos mente. Emoções de sobrevivência versus emoções elevadas. Assim, pode fazer sentido que se inibirmos nossas emoções mais primitivas de sobrevivência e começarmos a romper nosso vício nelas, nossa energia será de frequência mais alta e haverá a menor probabilidade de nos enraizar no corpo. De certo modo, podemos liberar a energia do corpo quando o corpo tornou-se a mente para o campo quântico. À medida que nossas emoções ficarem mais elevadas, naturalmente ascenderemos a um nível de consciência mais alto, próximo à fonte, e nos sentiremos mais conectados à inteligência universal. Quando a resposta ao estresse é ativada, seja em resposta a uma ameaça real ou imaginária, uma cascata poderosa de substâncias químicas flui rapidamente para o nosso sistema e nos dá um forte solavanco de energia, despertando momentaneamente nosso corpo e partes do cérebro para dirigir toda a nossa atenção aos três grandes. Isso é muito viciante, pois é como tomar um expresso triplo. Ficamos ligados por alguns instantes. Com o tempo, ficamos inconscientemente viciados em nossos problemas, nossas circunstâncias desfavoráveis ou nossos relacionamentos insalubres. Mantemos essas situações em nossa vida para alimentar nosso vício nas emoções de sobrevivência, de modo que possamos lembrar quem pensamos que somos como um alguém. Simplesmente adoramos o fluxo de energia que obtemos de nossos problemas. Além disso, também associamos esse pico emocional a cada pessoa, coisa, local e experiência,
conhecidos e familiares de nosso mundo exterior. Ficamos viciados nesses elementos em nosso ambiente também. Adotamos nosso ambiente como a nossa identidade. Se você concorda que podemos estimular a resposta ao estresse simplesmente pela força do pensamento, então é razoável supor que podemos obter o mesmo fluxo de substâncias químicas viciantes do estresse como se estivéssemos sendo perseguidos por um predador. Em consequência, ficamos viciados em nossos próprios pensamentos. Eles começam a nos oferecer um pico de adrenalina inconsciente e concluímos que é muito duro pensar diferente. Pensar maior do que nos sentimos ou pensar fora da caixa torna-se simplesmente muito desconfortável. No momento em que começamos a nos negar a substância em que estamos viciados, no caso os pensamentos e sentimentos familiares associados ao nosso vício emocional, ocorrem anseios extremos, dores pela abstinência e uma série de subvocalizações nos incitando a não mudar. Desse modo, permanecemos acorrentados à nossa realidade familiar. Assim, nossos pensamentos e sentimentos, que são predominantemente autolimitantes, prendem-nos a todos os problemas, condições, agentes estressantes e más escolhas que inicialmente produziram o efeito de lutar ou fugir. Mantemos todos esses estímulos negativos à nossa volta para que possamos produzir a resposta ao estresse, pois esse vício reforça a noção de quem somos, servindo apenas para reafirmar nossa identidade pessoal. Colocado de forma simples, a maioria das pessoas é viciada em problemas e condições de vida que produzem estresse. Não importa se estamos em um emprego ruim ou um relacionamento ruim, mantemos nossos problemas por perto porque ajudam a reforçar quem somos, como alguém, alimentam nossos vícios em emoções de baixa frequência. O mais nocivo de tudo é que vivemos com medo de que, caso esses problemas fossem extirpados, não saberíamos o que pensar e como sentir, e não atingiríamos a experiência do fluxo de energia que nos faz lembrar quem somos. Para a maioria de nós, Deus proíbe que não sejamos um alguém. Quão horroroso seria ser um ninguém, não ter uma identidade? O eu egoísta. Como você pode ver, o que identificamos como nosso eu existe dentro do contexto de nossa associação emocional coletiva com nossos pensamentos e sentimentos, nossos problemas e todos aqueles elementos dos três grandes. Seria de admirar que as pessoas achem tão difícil deixar essa realidade autoproduzida para trás? Como saberíamos quem somos se não fosse nosso ambiente, nosso corpo e o tempo? Essa é a razão por que somos tão dependentes do mundo externo. Limitamo-nos a usar nossos sentidos para definir e cultivar emoções, de modo que possamos receber o retorno fisiológico que reafirma nossos vícios pessoais. Fazemos tudo isso para nos sentirmos humanos. Quando nossa resposta de sobrevivência é desproporcional ao que está acontecendo no mundo exterior, esse excesso de hormônios de resposta ao estresse leva-nos a ficar fixados dentro dos parâmetros do eu. Por isso ficamos excessivamente egoístas. Ficamos obcecados com o nosso corpo ou com um aspecto particular do nosso ambiente e vivemos escravizados pelo tempo. Ficamos presos nessa realidade particular e nos sentimos impotentes para mudar, para quebrar o hábito de ser nós mesmos.